Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Supre. TV Supre, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Igor Câmara. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo. Olá, Charles. Prazer. Alegria estar com você novamente para falar sobre o lançamento de um novo livro da editora. Ah, maravilha. Nós agradecemos a sua disponibilidade. O Igor está lá em Aracaju. Ele é empresário, ele é membro da Sociedade Teosófica, um membro muito ativo, participante, né, dos eventos e das atividades, e inclusive, já faz algum tempo aí que ele está como diretor-presidente da Editora Teosófica. Então ele colabora muito aí com as publicações, auxilia demais. Inclusive, esse livro ele fez o prefácio da obra aí da edição brasileira. Então o livro que nós iremos falar hoje chama-se A Conquista da Ilusão, de autoria do Vanderliu, e foi publicado recentemente, um lançamento da Editora Teosófica. Igor, esse livro, e ele tem vários temas, assim, bem profundos, né? Então ele fala sobre o desafio da vida, né? Do irreal ao real, e fala um pouquinho para nós, assim, sobre qual que é a proposta do autor. Eu sei que ele traz, né, conhecimentos aí do Oriente para nos auxiliar no nosso dia a dia. Perfeito. É uma alegria a gente estar publicando mais um livro de Vanderliu, né? Ele que foi um membro muito atuante na Sociedade Teosófica e que, por ironia do destino, ou pela questão do karma, né, como a gente bem sabe, morreu muito jovem, com 40 para 41 anos, em um acidente de avião, né? Se deslocando de um país para o outro e terminou se encarnando. Mas a obra do Vanderliu, apesar de muito jovem, ele era muito atuante, conheceu Krishnamurti, o próprio Freud tinha ele como estudante e fazia várias reflexões com ele. Então, assim, era uma pessoa muito inteligente, sagaz, e já tinha escrito outros livros, inclusive nós temos dois, né? Vamos aproveitar para fazer a divulgação, né? O primeiro que nós temos dele, né? Deuses no Exílio, né? É um livro fininho, 62 páginas, mas o autor ele tem uma didática muito boa. A gente pegando os textos dele, a gente consegue entender a mensagem, apesar de profunda, né? Ele consegue colocar em palavras de forma bem didática para todos nós. E outro livro que foi publicado há pouco tempo pela nossa editora, O Fogo Criador. É um livro também muito, muito profundo, em que ele fala um pouco sobre essa questão da ascese mística. Inclusive tem um relato dele próprio, que a gente às vezes fala, né, sobre na Igreja Católica a graça, no budismo, né, o nirvana, né, o acesso ao abstrato, ao tudo ou nada que é tudo, né, ao divino em nós, e essa ascese mística. Todos os buscadores da verdade, com o despertar, com o trabalho, sempre vem na literatura pessoas que chegaram nessa ascese mística. São João da Cruz, na Igreja Católica, Teresa d'Ávila. Às vezes a gente tem até alguns livros, né, do próprio São João da Cruz, da Teresa d'Ávila, falando um pouco sobre essa ascese mística. E o Vanderliu aproveita esse tema para poder falar um pouco mais sobre essas questões. Então é um livro, inclusive, que ele ganhou uma medalha Subahal, né, o criador. E esse livro, né, A Conquista da Ilusão, é outra pérola que ele tem, que a gente agora fez a tradução e a gente está trazendo para a língua portuguesa, porque ele abrange várias questões do viver, do ser humano. Ele coloca em vários, você comentou, né, sobre o desafio da vida. Ele começa a falar sobre a questão do desafio da vida, né? Todas essas questões do viver, a questão do nascimento, a questão do mistério da vida, a questão, né, tem um capítulo que fala a visão da montanha, né, em que ele faz uma alegoria, que é bem, muito, muito bela, né, falando sobre a ascensão de todos nós como humanos,
que a gente, quando está lá no sopé da montanha, é cheia de dificuldades, tem muita mata, tem lama, e você tem que passar por todas aquelas situações difíceis, né? Animais, situações que podem, inclusive, ocasionar nossa morte, né? E a vida não seria isso? E ele fala que você vai trabalhando, vai saindo desse local um pouco mais denso, e aí você vai começando a conseguir chegar, né, na montanha, numa parte um pouco mais alta. Outras dificuldades surgirão. Daqui a pouco você começa a ter um vislumbre, né, do mundo de uma forma mais abrangente, porque não podemos fazer uma alegoria, e ele faz, sobre a questão do caminho espiritual, a questão da vivência, que a gente deixa de se preocupar com aquelas coisas pequenas, né, aquelas coisas diminutas, que é próprio do relacionamento da vida humana, para coisas mais profundas e mais verdadeiras. Então ele fala sobre essa questão do desafio na vida nesse primeiro capítulo, e é uma alegria a gente estar falando sobre esse livro, porque esse livro, quando você para refletir, a gente entende como uma pessoa, quando começa a estudar teosofia, o conhecimento das eras, consegue pegar vários conhecimentos de várias filosofias e consegue condensar. Ele, que era um ocidental, ele se eu não me engano, ele era holandês, e assim, ele tem uma didática muito própria, porque às vezes quando a gente vê alguns livros do Oriente, tem todo um linguajar, tem toda uma tradição que às vezes é um pouco complicada das pessoas daqui do Ocidente entender, mas ele faz justamente essa ponte. Tem alguns capítulos mais na frente que ele faz uma percepção entre o cristianismo, o Pai, Filho e Espírito Santo, com o budismo, que tem uma percepção mais do nirvana, mais do abstrato, do Deus, pensando porque ele tem um capítulo que ele fala sobre essa questão da divindade, a divindade em nós, né? E também a divindade mais abstrata, né? O Paranirvana, né? Que temos na linguagem do budismo, e também no hinduísmo ele faz algumas associações, mas o mais interessante é isso, que ele faz essas associações e nos ajudam no nosso processo do dia a dia. A gente está aqui hoje no Brasil, né? Quem está aqui ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Portugal, mas a gente está passando por experiências, por situações do nosso cotidiano com a nossa sociedade, com a nossa família, com o nosso emprego. Como é que a gente pode fazer para ter uma associação com todas essas questões e a gente possa ser livre, possa sair da ilusão, né? Porque o título do livro é justamente sobre isso, né? Ou a gente sair da ilusão e ter uma percepção mais profunda sobre a vida, percebendo que certas coisas a gente não deve colocar energia, a gente não deve, inclusive, fomentar, trazer para dentro da nossa vida, para o nosso cotidiano, e muito pelo contrário, a gente tem que ter uma percepção mais sutil, mais livre, mais alegre, mais que aglutine, que leve a unidade. A gente estava aqui conversando antes nos bastidores, né, Charles? Como é importante a gente entender que certos tipos de energias, certos tipos de percepções da vida, seja ela no âmbito qual for, tem que sempre estar pautada no que é correto, no que é belo, no que é verdadeiro, no que agrega a nossa alma, e ele fala muito bem sobre isso. O segundo capítulo, ele fala do irreal ao real. Então ele fala um pouco sobre, eu vou comentar só para poder, porque o nosso papo aqui, da editora com as pessoas que nos assistem, é justamente para instigar, né, essa vontade de ler o livro. E eu digo, a gente na nossa editora temos mais de 200 exemplares de livros, né, Charles? Todos os meses a gente procura pelo menos publicar 1 ou 2 livros, e os livros de teosofia normalmente vêm a nos ajudar a sair, né, de uma percepção, às vezes, de falta de conhecimento no caminho espiritual. Por isso que nós temos, né, um conselho editorial, a gente estava comentando, né, para a gente poder publicar um livro, existe um conselho que aprova, que avalia, para saber se aquele material que a gente está publicando tem diretrizes corretas do caminho espiritual. Porque muitas vezes a gente vê algumas literaturas, alguns livros,
que distorcem um pouco o conhecimento espiritual, o conhecimento arcano, o conhecimento verdadeiro. Então, a gente tem todo esse cuidado da gente fazer toda uma mentoria, toda uma avaliação do material que a gente coloca. Porque a nossa fundadora, né, Blavatsky, né, que deixou um legado de espiritualidade, de livros profundos para todos nós, ela em alguma parte da doutrina secreta, ela comenta sobre isso, a importância da gente estar sempre pautado em difundir a verdade. Porque uma mentira ou uma falsa verdade que você coloque em um livro, ou que você coloque como orientação, pode fazer com que as pessoas vão para um caminho completamente equivocado. E nós vemos, infelizmente, que apesar do conhecimento estar às vezes escrito e ter sido colocado de uma determinada forma, as pessoas leem e muitas vezes interpretam e distorcem. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Igor Câmara sobre o livro A Conquista da Ilusão, de autoria do Vanderliu, lançamento no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Igor Câmara sobre o livro do Vanderliu, lançamento da editora Teosófica, A Conquista da Ilusão. Igor, você comentou, né, no primeiro bloco, comentou rapidamente aí os 3 primeiros capítulos. Eu estava olhando aqui, né, o capítulo 4, ele fala sobre o absoluto e o relativo. Esse é um tema de profundo debate, né, no meio esotérico, espiritualista, teosófico, né? O que seria, afinal, né, esse absoluto e o que seria relativo? Como que esses dois aspectos se relacionam na nossa vida e na nossa busca espiritual? Então, Charles, é bem profundo esse tema realmente, porque tem a ver muito com o conhecimento teosófico que é trazido do Oriente, né? Muitas vezes aqui no Ocidente, no próprio cristianismo, a ideia de Deus, a ideia de divindade é entendida de uma forma, numa tríade, né? E já, por exemplo, os budistas, eles têm uma percepção mais sutil do que a do cristianismo, em que ele vai para essa questão do absoluto, né? O paranirvana, né? E essa percepção, às vezes, tem todo um contexto espiritual que tem um debate. E, às vezes, é muito complexo você poder falar sobre Deus, sobre divindade, porque há necessidade do buscador acessar esses níveis mais sutis para poder ter uma percepção correta, senão são puras palavras que muitas vezes outras pessoas falaram e que a pessoa se coloca como sendo verdadeiras ou que são reais. Ele até cita nesse capítulo às vezes a gente às vezes fala de um capítulo, mas o livro é tão profundo que a gente vai lendo e a gente não sabe exatamente qual foi o capítulo. Então eu sugiro que o caro leitor, caro ouvinte, compre o livro para poder ver esse capítulo que eu aqui comento, né? Ele dá um exemplo do Buda, né? Que às vezes chegavam discípulos querendo saber sobre determinados aspectos
né, sobre se aquilo ali era daquela forma ou se era daquela, e Buda não respondia. Porque você, muitas vezes, responder a pergunta, se a pessoa está ainda no relativo, está ainda no mundo da ideação, das ideias, a pessoa pode se desviar para um caminho que às vezes não é o correto. Então você tem que vivenciar. Então, nessa vivência, ele fala muito sobre esse absoluto, esse relativo, você vai se aprofundando. Por isso que eu falo, né? A Sociedade Teosófica trouxe para aqui, para o nosso Ocidente, todo esse manancial de conhecimento sobre meditação, todo esse manancial de informações sobre o budismo, sobre os aspectos da meditação, né? Se a gente vai para o hinduísmo também, que a gente trouxe o yoga, filosofia do yoga, tem toda a dharana, né? Dhyana, samadhi, que é o êxtase, que é a pura conexão com o divino. Mas para que você possa ter essa conexão, você tem que primeiro ter uma âncora, né? Que a gente chama, que é o dharana. E aí essa concentração faz com que você concentre em um determinado ponto, e esse ponto vai se abrindo, daqui a pouco vai se virando abstrato, e você, daqui a pouco, se você está concentrado, por exemplo, a concentração é só uma âncora, né, na filosofia do yoga, em que você vai se adentrando, daqui a pouco, se você vê, por exemplo, uma vela, e começa a se concentrar naquela vela, você daqui a pouco você é a vela. Não é uma coisa abstrata, é concreta, naquela vivência que você está tendo. Agora, se uma pessoa... É que nem você está numa... A gente brinca assim, né? Que às vezes você pega você está com fome. Aí você vai no restaurante e pega um menu. Você escolher a comida vai matar sua fome? Não vai. Você só vai matar a sua fome quando você pegar o alimento, né? Um risoto vegetariano de preferência, né? Uma salada boa, né? E aí se alimentar. Então, o que acontece? A mesma coisa é o conhecimento espiritual. Você quer ter uma ascese mística, aí as pessoas, é uma coisa muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas, assim, por exemplo, você fazer uma faculdade, vamos pensar em nível de você fazer você ser formado, né, em um curso. Por exemplo, eu sou formado em informática. Para estar formado, eu comecei no jardim de infância. Então, para que você possa ter uma ascese mística, você tem que começar do quê? Equilibrar, começar a perceber o que é ilusão. Quem sou eu, né? Existe até uma inquirição. Quem sou eu? Qual o motivo de eu estar aqui vivo? Ele até fala um pouco sobre isso no livro, né? Para a gente começar a fazer algumas reflexões, para a gente aprofundar nosso ser. E aí ele vai, dentro dessa perspectiva, e nesse abstrato e relativo, a gente vai perceber o mundo tem o seu lado factual, mas tem o seu lado abstrato também. E quando você vai acessar o lado abstrato, vamos dizer que você tem uma vivência espiritual, né? Todos nós, que somos buscadores, na verdade, temos muitas vivências ou poucas vivências, vai depender. E normalmente a gente não comenta essas vivências, porque é uma coisa individual. E muitas vezes, quando você comenta isso, não é uma coisa muito salutar, né? Às vezes você pode refletir com irmãos de sangue, né? Irmãos de conhecimento espiritual. Olha, eu tive essa vivência aqui, o que é que você acha dentro da sua perspectiva? Que é o que o budismo faz. O budismo é uma universidade da mente, do ser. Então, a pessoa, quando começa a meditar lá, né, um estudante, né, com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 20 anos, tem vários questionamentos ali dentro da nossa mente, das nossas crenças, e consegue acessar, né, alguns aspectos, e aí tem dúvidas, aí tem um mestre, um guru, um monge mais velho que diz, aconteceu isso aí. Esse, opa, tem isso aqui que você precisa analisar. Só que, muitas vezes, aqui a gente no Ocidente, Charles, o problema de nós aqui no Ocidente é que a gente não vê, às vezes, valor nessas coisas. As pessoas não veem valor, porque às vezes não está ganhando dinheiro com isso, né? Não tem um benefício pessoal. Só que o caminho espiritual é justamente o contrário. Não é um benefício pessoal. É um benefício para o espírito. E para você também, termina indo para o pessoal também. E aí, nesse capítulo, ele fala um pouco sobre essa questão, sobre o absoluto. Só que, assim, ele coloca em palavras, mas a pessoa tem que viver, tem que pegar o que está escrito ali, perceber que tem uma lógica.
E é bem interessante isso, porque ele é bem didático, como eu falei no primeiro bloco. E aí você vai se aprofundando, vai anotando, vai fazendo meditações e vai aprofundando o seu ser. Aí você vai, daqui a pouco, como já aconteceu comigo, e com certeza acontece com muitos estudantes e de várias pessoas religiosas, você vai perceber que você está completamente diferente. Mas não é um diferente para o lado ruim, é um diferente para o lado positivo, o lado agregador, de unidade, que você deixa de estar entrando em discussões, em aspectos limitados, né? Ou vícios, que muitas vezes as pessoas podem ter. Você vai começar a não perceber isso e você vai aprofundando, entendendo melhor a vida. Então, para a gente não se alongar, porque são 11 capítulos, né? A gente está aqui no 4, falei rapidamente, mas eu convido todos a ler. Depois ele fala sobre o mistério da criação. Outro capítulo bem interessante, que ele faz algumas reflexões sobre algumas coisas, inclusive científicas, que estavam sendo descobertas naquela hora, e faz uma reflexão bem interessante sobre a vida e sobre essas questões que são descobertas pela ciência, né? E a ciência, muitas vezes, ele vê a vida ou um determinado fato sobre um ponto. Só que existem tantos outros pontos, né, para que você possa fazer essa correlação. Um dos que eu gostei mais nesse capítulo 5 é o tempo e o eterno. É uma leitura maravilhosa, esse capítulo falando sobre o tempo e o eterno. Eu sugiro que todo mundo faça, porque ele faz uma reflexão sobre essa questão. Ele até dá um exemplo. Novamente falando, eu li o livro todo, né? E às vezes a gente fala de uma coisa e às vezes está em outro capítulo. Leiam que vocês vão ver. No capítulo seguinte, que é o 7, que ele fala o fantasma do mal. Aí ele fala sobre essa abordagem do mal, como as religiões às vezes têm essa ideia do mal de uma forma um pouco antropomórfica, né? De diabo. E aí ele faz uma relação e tentando fazer uma explicação bem interessante sobre essa questão do bem e do mal no mundo relativo, a questão da ética, né? Na página 168, nosso Código de Ética Social, ele fala sobre essa questão da ética, a liberdade da vontade, aí ele fala sobre isso já no capítulo 8, né? Eu já me alongando, porque são só 12 minutos, né, em cada bloco, a gente não tem como falar sobre tudo. É só instigando a todos que possam fazer algumas reflexões, porque o livro é bem interessante. Como eu falei, né, esse livro, eu gostei muito, né? Eu procuro ler todos os livros da nossa editora, até porque eu faço parte do conselho editorial, e assim, ele dá uma visão, uma perspectiva bem interessante e ajuda, inclusive se você tem uma pessoa que é de outra religião, que não tem religião, mas que tem uma pegada um pouco mais científica, é um livro que é interessante você dar de presente, porque faz com que a pessoa faça várias reflexões sobre a vida. No capítulo 9, ele já fala sobre a justiça da vida, e aí vem um pouco sobre essa questão de karma, dharma, tudo que acontece ao nosso redor. O problema da injustiça, né, que às vezes vê pessoas passando por determinadas situações e a gente não entende, né, por que a pessoa passa, e tem toda uma questão, às vezes, de raiva, de frustração, e aí ele tenta falar um pouco sobre todos esses aspectos. Aí já no capítulo 10, ele fala sobre a imortalidade da alma, e é bem interessante esse capítulo, porque ele fala um pouco sobre essa questão, sobre o corpo, sobre a alma, sobre a sobrevivência, sobre a ilusão da imortalidade. Ele fala um pouco sobre essa questão da negação da imortalidade pelo materialismo. Aí ele fala um pouco sobre essa questão do materialismo, né? As pessoas que são materialistas. Por que essa visão e quais são os aspectos que as pessoas às vezes não param para refletir sobre a vida. Então, assim, é bem interessante também esse capítulo. E o último, que é a luz do eterno. Eu acho que ele resume bem, né? Ele fala um pouco sobre o significado da vida. Ele faz um apanhado geral, né, da obra, faz um resumo nesse último capítulo, dando a perspectiva e falando um pouco sobre o significado da vida, sobre uma filosofia prática, né? Ele fala um pouco sobre algumas filosofias antigas, né? Os próprios estoicos, né? Como eles viviam, como eles entendiam a vida, como nós devemos entender para que a gente possa viver uma vida de forma mais plena, né? mais real. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje falamos, então, do livro A Conquista da Ilusão, de autoria do Vanderlei, lançamento no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado, somos um.